de você encontrar a ferramenta de palavra-chave do Google é você digitar no Google ferramenta de palavras-chave. Opa, tem dois S aqui, mas não vai fazer diferença. Bom, melhor maneira é você digitar a ferramenta de palavra-chave. Então, a gente já tem como primeiro resultado adwords.google.com. Aqui eu tenho também o meu post, conrado.com.br, de como usar a ferramenta de palavra-chave, já em segundo lugar, mas vamos clicar aqui no primeiro. Ferramenta de palavra-chave do Google. Ele vai carregar essa ferramenta. Aqui no caso eu já estou logado, já fiz o login conrado.mcc1@gmail.com, que é a minha MCC. Porém, para você utilizar a ferramenta da maneira que eu vou mostrar, é importante que você já tenha feito uma conta no Google. A gente já mostrou como em outra aula. O ideal é que você esteja logado também, que você digite ferramenta de palavra-chave já tendo o login feito. Ou então você simplesmente, quando entrar na ferramenta de palavra-chave, você se loga, coloca o seu login e senha, e a partir daí você vai conseguir usar todas as funcionalidades da ferramenta de palavra-chave. Bom, primeiro ponto que quero mostrar, vou digitar uma palavra qualquer aqui, digitar cirurgia plástica. Então vou pesquisar. Então esse é o campo que eu coloco as palavras que eu quero que o Google me mostre sugestões de cauda longa, no caso, aumentando a cauda, né? Que é, por exemplo, cirurgia plástica nariz preço, clínica cirurgia plástica SP. Então, todas as palavras agora têm cirurgia plástica. Ok? Então esse é o campo, e nesse campo eu posso colocar até 2.500 palavras. O ideal é que você coloque no máximo 20, ok? Porque aqui o Google só te coloca ideias de palavras-chave, ele só te mostra até 800 expressões que contenham a sua keyword, a sua palavra-chave que você inseriu aqui. Então se você colocar 2.500 palavras, ele não vai te dar mais, além das 2.500, mais 800 opções, sugestões. Ele vai se limitar a só 800. E no final das contas ele vai acabar se limitando muitas palavras que você colocou no teu campo para escrever a palavra-chave. Então o ideal é que você coloque aqui no máximo 20, e para isso ele vai te dar aqui 800, no máximo 800 resultados. Bom, eu tenho essa tela dividida em duas partes. A primeira parte é termos de pesquisa, que ele vai te dar exatamente o número de buscas, aqui no caso globais e mensais, dos termos de pesquisa que você digitou. Eu coloquei cirurgia plástica, ele me mostrou cirurgia plástica. E no outro campo, ideias de palavras-chave, ele me mostrou todas as outras palavras. Olha só que interessante. Aqui eu não marquei esse checkbox, que é o checkbox mostrar somente ideias estreitamente relacionadas a meus termos de pesquisa. Eu não cliquei nesse checkbox. O que vai acontecer eu não clicando, caso você não clique nesse checkbox? Olha só que interessante, eu tenho aqui várias palavras com cirurgia plástica, lipoescultura, cirurgia plástica no nariz preço. Então eu vou caminhando, vou olhando, cirurgias plásticas gratuitas. Olha que interessante, ele já aqui te mostrou o plural. Não só o singular cirurgia plástica, mas também o plural. Bom, eu vou caminhando, eu estou vendo várias palavras, só que de repente eu dou de cara com mamoplastia redutora. Quer dizer, Conrado, mas ele não tinha que te mostrar só palavras que tivessem cirurgia plástica como uma expressão fechada na expressão da palavra-chave, na keyword que ele está te sugerindo? Pois é, mas como eu não deixei clicado esse checkbox, eu não falei para ele mostrar ideias estreitamente relacionadas a meus termos de pesquisa. Eu falei para ele o seguinte: me mostre as palavras-chave que estão estreitamente relacionadas a meus termos de pesquisa, como cirurgia plástica nariz preço, mas também me mostre o campo semântico dessa palavra-chave. E no caso, mamoplastia redutora faz parte do campo semântico da palavra-chave cirurgia plástica. E isso é importante porque eu estou aqui passando todas as palavras, então a gente tem aqui cirurgias plásticas no nariz. Isso vai te ajudar muito quando você for fazer uma ação de SEO. Porque quando você vai fazer SEO, Search Engine Optimization, quer dizer, otimização de site para o mecanismo de busca, você vai usar não só a palavra-chave, cirurgia plástica, por exemplo,
mas também na página você vai usar as palavras que fazem parte do campo semântico dessa palavra-chave. Isso vai falar para o Google que a sua página ela tem realmente a ver com aquela palavra, porque você usa não só a palavra, por exemplo, cachorro na página, mas usa também a palavra pet, usa a palavra animal, usa a palavra cão, e com isso você mostra para o Google que o seu site tem a ver com a palavra cachorro, porque você usa a palavra cachorro e as palavras que fazem parte do campo semântico de cachorro. Bom, aqui no caso, a gente não está falando de cachorro, mas está falando de cirurgia plástica. E uma das palavras que fazem parte do campo semântico de cirurgia plástica é a palavra mamoplastia redutora. Assim como é a palavra abdominoplastia, assim como é a palavra rinoplastia, fazem parte de cirurgia plástica. Vamos fazer uma busca no Google, só para vocês entenderem como é que o Google se comporta com relação a isso. Você já deve ter percebido que no final da página, vou colocar aqui, cirurgia plástica. No final da página de busca do Google por cirurgia plástica, a gente tem as sugestões do Google. Essas palavras fazem parte do campo semântico de cirurgia plástica. Por exemplo, cirurgia plástica silicone ou abdominoplastia, que não é a palavra cirurgia plástica mais alguma coisa, mas sim uma outra palavra. Como que o Google entende que essa palavra abdominoplastia faz parte do campo semântico de cirurgia plástica? É muito simples, porque em muitos sites que tem a palavra abdominoplastia, também tem a palavra cirurgia plástica e vice-versa. Com isso, o Google faz uma associação e mostra que abdominoplastia tem a ver com cirurgia plástica, assim como mamoplastia redutora também tem a ver com cirurgia plástica. Bom, se você não clicar nesse checkbox, o que você vai descobrir é o campo semântico de determinada palavra. Se você clicar no checkbox, as coisas vão mudar. Olha só que interessante. Agora eu vou clicar no checkbox, mostrar somente ideias estreitamente relacionadas a meus termos de pesquisa e vou pesquisar. Agora eu não terei mais a palavra mamoplastia redutora. Não terei a palavra abdominoplastia, não terei rinoplastia, eu vou ter somente a palavra cirurgia plástica, seguida de outras palavras ou outras palavras antes dela. Então, com isso, eu não tenho mais, como você pode ver, nenhuma outra palavra-chave que não tenha a expressão cirurgia plástica na keyword, na expressão-chave. Bom, e por aí vai. Bom, o que isso significa? Que quando você faz uma busca sem clicar no checkbox, mostrar ideias estreitamente relacionadas a meus termos de pesquisa, isso significa que você está fazendo uma busca para capturar outras ideias que o Google te dê. Porque é lógico, se você tem uma clínica de cirurgia plástica e você tem como serviço rinoplastia, talvez você não se lembre de colocar essa palavra-chave na sua campanha de AdWords. Mas se você não clica no mostrar ideias, somente ideias estritamente relacionadas, você não clicando nesse checkbox, você acaba vendo outras ideias que o Google considera também tendo a ver com cirurgia plástica. Isso é bom para te dar ideias de AdWords, mas também é bom para te dar ideias para SEO, para você trabalhar o campo semântico. Bom, a partir do momento que eu clico esse checkbox, agora eu tenho só a palavra cirurgia plástica. Mas eu tenho outras palavras que têm a ver com a palavra cirurgia plástica. Como, por exemplo, eu tenho aqui 528 resultados. Ele não me mostrou ideias relacionadas à palavra cirurgias plásticas. Se eu coloco cirurgias plásticas, agora eu tenho 709 resultados. Por quê? Antes ele me mostrava só cirurgia plástica, mas agora ele também me mostra as palavras que têm cirurgias plásticas preços. Então, o ideal é que você, nessa sua primeira busca, você insira palavras-chave que tem a ver com várias maneiras diferentes, plural, singular, acento, sem acento, de escrever essa palavra. E acento sem acento conta sim. Vocês podem ver que eu aqui só estou achando cirurgia plástica sem acento, que é como as pessoas digitam. Mas, o que eu vou fazer agora? Eu vou copiar essas duas palavras e agora vou colocar cirurgias plásticas, ou cirurgia plástica, mas com acento. Eu tinha 709 resultados, com acento eu passo para o máximo.
800 resultados. Você entendeu por quê que o ideal é que eu coloque poucas palavras? Porque certamente se ele chegou a 800 resultados, significa que ele chegou em muito mais resultados. Por exemplo, em 1200 eu tinha 528, depois 709 e de repente 800. Ele chegou a muito mais resultados, porém ele não me mostra todos esses resultados. Então o ideal é que eu coloque poucas palavras aqui e faça esse processo várias vezes. Eu vou tirar a palavra cirurgia plástica com acento e vou deixar só sem acento. A gente já sabe que eu tenho 709 resultados. Mas e se eu tivesse só a palavra cirurgia plástica, cirurgias plásticas com acento? Aos meus 709 resultados, agora eu somaria mais 103. Ou seja, eu estou passando de 800 resultados. E se eu colocar todas as palavras aqui, ele vai me mostrar no máximo 800 resultados. Então, o ideal é que eu faça a inserção de palavras nesse campo de uma maneira muito granularizada, que a gente chama, em grãos, né? Primeiro eu coloco cirurgia plástica com acento, cirurgias plásticas com acento. Eu consegui 103 palavras, faço o download dessa tabela, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco. Depois eu coloco cirurgia plástica sem acento, consigo mais 709 e por aí vai. Então, com isso, você está percebendo que eu estou conseguindo a maior quantidade possível de palavras-chave dentro da palavra cirurgia plástica. Então, até agora, eu já tenho mais de 800 resultados. Bom, vamos ficar com a palavra cirurgia plástica sem acento. Vou fazer o seguinte agora. Eu tenho algumas outras opções aqui. Eu tenho, por exemplo, opções de tipos de correspondência. Tipo de correspondência a gente já viu numa outra aula, uma aula mais básica, explicando a ferramenta Google AdWords. E você já sabe o que é palavra ampla, palavra exata ou palavra de frase. Só para recordar, lembre-se que quando eu faço uma busca, quando eu compro uma palavra exata, cirurgia plástica em Curitiba, se eu comprar essa palavra como exata dentro da minha plataforma de Google AdWords, o que eu estou falando para o Google é: Google, isso sem acento, digamos, quando alguém digitar cirurgia plástica em Curitiba somente, sem nada mais antes ou depois, eu quero que o meu anúncio apareça, ele seja ativado. Se alguém digitar a palavra cirurgia plástica em Curitiba barata, o meu anúncio já não aparece. Se alguém digitar onde fazer cirurgia plástica em Curitiba, o meu anúncio também não aparece. Se alguém digitar cirurgias plásticas em Curitiba, o meu anúncio também não é ativado. Então, a palavra exata só ativa o anúncio para aquelas pessoas que digitarem exatamente aquilo que você comprou. Palavra de correspondência de frase acontece, você compra uma palavra, por exemplo, cirurgia plástica em Curitiba, se alguém digitar algo antes ou depois, por exemplo, onde fazer cirurgia plástica em Curitiba, o meu anúncio vai ser ativado se eu comprar a palavra cirurgia plástica em Curitiba com correspondência de frase. Por exemplo, se alguém digitar cirurgia plástica em Curitiba econômica, o meu anúncio também vai aparecer. Agora, se alguém digitar cirurgia plástica econômica em Curitiba, na correspondência de frase, o meu anúncio não é ativado. Por quê? Porque alguém colocou, essa pessoa, esse consumidor, colocou a palavra cirurgia, colocou a palavra econômica entre cirurgia plástica e em Curitiba. Então, com isso, a minha palavra correspondência de frase já não ativa esse anúncio. Bom, e correspondência ampla significa a pessoa digitar qualquer coisa antes, entre ou depois da palavra cirurgia plástica. Como, por exemplo, clínicas de cirurgia plástica em Curitiba. Essa palavra, ela está na correspondência ampla da palavra cirurgia plástica. Se alguém digitar, por exemplo, cirurgia plástica nariz preto, cirurgia plástica em Santos, clínica cirurgia plástica, até se alguém digitar onde fazer cirurgias boas plásticas em Curitiba, com isso a palavra cirurgia plástica aparece, o anúncio é ativado por causa da correspondência ampla de cirurgia plástica. Lembra que eu falei também numa outra aula que é importante você utilizar a palavra cirurgia plástica, mas como ampla modificada.
não como cirurgia plástica ampla. A ampla modificada é sempre melhor. Você consegue restringir mais esse universo da palavra ampla. Tudo bem? Bom, então com isso, o que você percebe é, você está conseguindo várias sugestões do Google para a palavra cirurgia plástica, que você nem imaginava. Por exemplo, cirurgia plástica parcelada SP. Você poderia não imaginar que alguém digitasse isso, mas 91 pessoas digitam isso. Digita isso. Bom, digitam isso. Bom, o que eu prefiro fazer nessa primeira etapa? Essa primeira etapa é uma etapa para que você faça uma busca no Google das sugestões de outras palavras, ok? Então, vamos fazer o seguinte. Ao invés de marcar a cirurgia plástica como palavra ampla, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar o checkbox de ampla e vou marcar frase. Por que isso? Por que eu prefiro fazer sempre essa primeira sondagem de palavras-chave a partir da correspondência de frase? Porque na correspondência de frase eu sei que o tamanho do mercado de pessoas que digitam cirurgia plástica é de localmente 246 mil. Se eu coloco a palavra ampla, vamos colocar aqui a palavra ampla, cirurgia plástica. Esse mercado, ele vai para, na palavra ampla, 368 mil. Essa palavra cirurgia plástica como ampla, ela engana muito a gente. Porque, por exemplo, se você digitar se você comprar a palavra vestidos no Google AdWords com correspondência ampla, se alguém digitar a palavra, por exemplo, roupas Riachuelo, o seu anúncio vai ser ativado pela palavra vestidos. Se alguém digitar a palavra blusa, o seu anúncio também vai ser ativado por você ter comprado a palavra vestidos como correspondência ampla. Então a correspondência ampla, ela engana muito a gente na questão de quantidade de buscas, porque ela acaba atingindo um universo muito grande que não necessariamente tem a ver com o seu mercado. Porém, se eu busco só a palavra, aqui no caso, correspondência de frase, o que eu estou fazendo é buscando somente as pessoas que digitaram, no caso aqui cirurgia plástica, a expressão cirurgia plástica, com alguma coisa, alguma palavra antes, alguma palavra depois, mas eu sei que a pessoa digitou cirurgia plástica, em alguma maneira. Por exemplo, 320 pessoas digitaram a palavra cirurgias plásticas preços. Ela pode ter digitado cirurgias plásticas preços em Curitiba, cirurgias plásticas preços SP, onde conseguir cirurgias plásticas preço, mas de qualquer maneira eu sei que essa pessoa digitou cirurgias plásticas preço. Assim como essas 1.900 pessoas, eu sei que elas digitaram cirurgia plástica em SP, independente do que ela digitou antes ou depois. Nessa primeira fase, a gente vai mostrar porque eu estou fazendo só uma busca com relação ao tamanho do mercado de cada expressão. Cirurgia plástica em Campinas tem um mercado do tamanho de 480 pessoas mês, porém, na média dos últimos 12 meses. Porém, eu não estou buscando ainda as palavras exatas. Quantas pessoas digitam cirurgia plástica em Campinas econômica? Quantas pessoas digitam quais clínicas de cirurgia plástica em Campinas? Eu não estou buscando isso ainda. Eu estou ainda buscando o tamanho do mercado de pessoas que digitam alguma coisa com cirurgia plástica em Campinas. Bom, esse tamanho de mercado é que vai me fornecer algumas dicas importantes para que eu faça a minha granularização, a minha definição cada vez maior, cada vez melhor das palavras-chave que eu vou trabalhar em uma campanha. Então, sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar essa planilha em um Excel, essa tabela em um Excel. Ah, mas antes disso, eu não quero colocar pesquisas globais, porque pesquisa no mundo para mim não interessa. Eu quero conseguir as pesquisas no Brasil. E aqui falta um outro dado também que é importante, que é a tendência de palavra-chave, a sazonalidade, como que ela é buscada mês a mês. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui em colunas e vou desabilitar pesquisas globais
Inicialmente eu vou desabilitar a concorrência. Não, eu vou deixar a concorrência. Vou deixar a concorrência para mostrar o que ele vai te falar em concorrência, mas eu não vou usar. E eu vou habilitar tendências de pesquisas locais. Então, quais as colunas que eu quero? Eu quero a palavra concorrência, agora para você inicialmente, porque a gente vai falar um pouco de concorrência, mas numa outra aula. Por enquanto eu quero ensinar só como que você consegue entender melhor o seu mercado, o tamanho dele e as especificações de cada busca, o número de buscas de cada palavra-chave. Então eu vou baixar a concorrência, eu não quero pesquisa global, que é pesquisa no mundo, eu quero só Brasil, que no caso são as pesquisas locais. O CPC aproximado para mim é importante também, que aquele até duplica, vou tirar um aqui. Tendências de pesquisas locais também é importante para mim. Então são essas 4 colunas que são as mais importantes para mim. Eu vou aplicar. Bom, agora eu tenho concorrência, eu tenho tendência de pesquisa. Ah, aquele eu tirei, mas deve ter tido algum problema. Vou colocar aqui o CPC. Bom, deixar os dois. Então aqui eu tenho concorrência, pesquisas locais mensais, CPC aproximado, que é o custo por clique aproximado. A gente vai perceber, depois eu vou mostrar isso para vocês, que esses valores aqui eles são um pouco majorados. Quando você tem que a palavra cirurgia plástica tem um CPC de 1,94, na realidade você consegue CPCs menores. É lógico, fazendo uma boa campanha, que é como você vai aprender a fazer nesse curso, trabalhando teu índice de qualidade, o teu anúncio, comprando palavra exata, mas aqui ele me fala que a palavra com correspondência de frase cirurgia plástica tem um CPC de 1,94. Certamente você consegue CPC de 1,10, de 1,20, talvez até de 90 centavos, mas sempre menor do que esse valor. Mas por enquanto vamos trabalhar com esse valor. E aqui eu tenho o mês a mês, então eu tenho lá fevereiro, março, abril, maio, da tendência de pesquisas locais. Então essas são as colunas que eu vou trabalhar. E agora eu vou fazer o seguinte, percebam também que aqui eu tenho cirurgia plástica e aqui também. Cirurgias plásticas e aqui também. Então isso eu vou ter que tirar essas palavras depois lá no Excel, porque eu não vou marcar aqui para marcar todas essas palavras, porque senão eu não vou marcar na segunda página. O que eu vou fazer é fazer o download de todos os termos, os 713 termos, 711 mais esses dois. Então eu vou fazer o download de 713 termos, aqui ele me dá várias opções, eu vou preferir CSV separado por vírgulas para Excel, faço o meu download, e com isso eu já preparei o default de arquivos CSV para ele ser aberto no LibreOffice. Eu não uso Excel aqui no caso, eu uso o LibreOffice, que é um programa de código aberto. Bom, então ele vai abrir essa planilha no LibreOffice e a partir do LibreOffice eu vou trabalhar a planilha. Então ele me mostra aqui separado por vírgula, tabulação, que já é um default, eu vou dar OK. E a partir daí eu tenho a minha planilha. Então olha como ela vem. Cirurgia plástica, todas correspondências de frase. Aqui ele me mostra a concorrência. Antes ele me mostrava a concorrência como alta, mediana, baixa, alta, alta. Aqui ele já me mostra os números percentuais de concorrência. Então aqui a concorrência é 72%, 61%. Agora, o mais importante é essa coluna, pesquisas locais mensais, o meu CPC aproximado, que eu já tinha visto, e aqui no caso janeiro, às vezes ele não mostra o mês imediatamente anterior. Como a gente está em fevereiro de 2012, ele não me mostrou janeiro. Eu vou excluir essa coluna? Não, eu vou deixar ela aqui, depois a gente exclui. Aqui eu tenho dezembro, novembro, todos os meses, o mês a mês. Então, olha que interessante. Eu vou fazer o seguinte, só para facilitar a nossa visualização, eu já vou formatar a célula com o separador de milhar. Então aqui, só para a gente visualizar melhor, vou colocar aqui separador de milhar. Pronto. Aqui eu vou deixar também com 2 casas decimais em todos. Vou separar o milhar aqui também, aqui eu vou deixar com 2 casas decimais também. É importante que você facilite a sua visualização da planilha, porque o ideal é que você bata o olho
e com isso você já entenda o que está acontecendo. Então aqui pesquisas locais, pronto. Então aqui eu sei que são as pesquisas locais de cada uma dessas palavras-chave no Brasil. Aqui o CPC aproximado. Eu só queria mostrar isso, que lá na ferramenta você vê alta, média, baixa, aqui você vê percentual. Mas eu vou ocultar essa coluna, só para a gente... Aqui eu vou colocar buscas, para a gente conseguir ter uma visão geral. Aqui eu vou colocar CPC só. Pronto, agora eu tenho uma visão melhor do mês a mês e eu tenho uma visão também das palavras-chave. Olha que interessante. Com isso aqui eu já entendo o meu mercado. Cirurgia plástica, nariz, preço. Cada palavra-chave dessa, isso é muito importante você entender, ela tem um determinado comportamento de usuário, comportamento de compra do usuário. Por exemplo, cirurgia plástica, nariz, preço, já mostra um consumidor que ele já está muito avançado na decisão de compra dele. Ele não está procurando cirurgia plástica. Esse consumidor aqui, cirurgia plástica, ele ainda está numa busca muito genérica, ele está buscando sobre cirurgia plástica. Agora, um consumidor que digita cirurgia plástica, nariz, preço, ele já está muito mais avançado no ciclo de compra do produto, do serviço de cirurgia plástica, do que alguém que digita cirurgia plástica. E muito mais do que alguém que digita cirurgias plásticas. Perceba essa diferença entre plural e singular. Algumas vezes, a palavra no plural, ela vai mostrar um consumidor ainda mais longe do que uma palavra no singular em termos de comportamento de compra. Agora, imagina essa pessoa aqui, Clínica Cirurgia Plástica SP. Ela já está muito mais avançada no ciclo de compra desse serviço. Aqui, vídeo cirurgia plástica. Essa pessoa daqui, talvez ela não queira fazer uma cirurgia plástica. Talvez ela esteja só especulando sobre cirurgia plástica. Perceba então como cada uma dessas palavras, cirurgia plástica Guarulhos, perceba também que muitas pessoas digitam, se for um negócio local, cirurgia plástica, sushi em casa, carros usados, academia de musculação, escola de inglês, hotel no caso é óbvio, mas todos esses serviços são serviços localizados. Ninguém vai contratar um sushi man em casa que mora em uma outra cidade. Assim como ninguém vai comprar um carro usado em outro estado, a não ser que você mora na divisa, né, na fronteira, mas vamos falar num caso na regra. Então, com isso, muitas pessoas digitam o nome da cidade. Aqui no caso, cirurgia plástica, a pessoa está digitando o nome da cidade. Curitiba, Guarulhos, Blumenau, Porto Alegre e por aí vai. Então perceba que a gente tem aqui vários comportamentos diferentes que estão explícitos pela palavra que a pessoa digita. Quanto mais você estuda as palavras-chave que as pessoas digitam, mais você entende sobre o comportamento do usuário. Uma outra coisa importante que a gente vai ver também na questão de conversão é que algumas vezes você pode ter a palavra cirurgia plástica com uma média de 246 mil buscas mensais. Aqui no caso é a média mensal e aqui é a quantidade de buscas mensais. Então em dezembro eu tive 201 mil, em novembro 301 mil e ao longo dos meses, dos últimos 12 meses, eu acabei tendo 246 mil. Aqui no caso, clínica de cirurgia plástica em Curitiba, já é bem menor a quantidade de buscas, 590, na média mensal, mas eu tenho meses que eu tenho 480, outros meses 720. Bom, é interessante você perceber o seguinte, esses 590, eles podem ter uma taxa de conversão em vendas se você tiver uma clínica de cirurgia plástica em Curitiba de, por exemplo, 8%, 9%. Sendo que essa pessoa que está digitando cirurgia plástica, que não está especificando cidade, que não está especificando que tipo de cirurgia que ela quer, ela pode ter uma taxa de conversão em compra do serviço de 0,5%. Então você tem que começar a perceber que algumas palavras, que são palavras que a gente chama de cauda longa. Então aqui, por exemplo, clínicas de cirurgia plástica em Curitiba. Clínica de cirurgia plástica em Curitiba, as duas ao todo somam 1.180. 1.180. E o que você vai perceber é que talvez você consiga, em cima dessas 1.180, 10% de taxa de conversão, se você tiver uma clínica de cirurgia plástica em Curitiba. Então você vai 1.180 a 118 vendas.
E talvez aqui, 246 mil, talvez você consiga 0,5% de conversão, talvez 0,1% de conversão. Dependendo do número, vai dar um número menor até do que trabalhar as palavras que a gente chama de cauda longa, como a gente já explicou quando a gente estava falando da parte conceitual de Edwards. Bom, então aqui você tem as diversas palavras. Lembre-se que eu falei que cirurgias plásticas iam aparecer repetidas, e no caso apareceram aqui. Então o que eu vou fazer é excluir essas duas colunas, essas duas linhas. Pronto. Agora eu fico com, vamos ver quantas palavras eu tenho no total, 712 palavras que tenham cirurgia plástica e cirurgias plásticas como uma expressão da keyword inteira. E isso porque eu nem falei em cirurgia plástica com acento e cirurgia plástica sem acento. Eu tenho 712 palavras só com as palavras sem acento. Com acento eu nem coloquei aqui. Bom, com isso eu vou fazer o seguinte. Eu vou classificar essas palavras por ordem decrescente. Aqui vou colocar decrescente de buscas. Só para a gente ter uma ideia de como que esse mercado está se comportando. Então aqui eu tenho, vamos melhorar essa planilha, vou fazer uma formatação rápida nela, só para melhorar a visualização dela. Aqui eu vou colocar a linha e vou tirar as grades. Pronto. Então aqui olha o que eu tenho. Cirurgia plástica, 246 mil. Cirurgias plásticas, 22.200. Cirurgia plástica em SP, 1.900. Cirurgia plástica Porto, 1.600. Porto Alegre, 880. Gratuito SP. Olha como que eu tenho uma queda muito rápida. Cirurgia plástica tem 246 mil buscas. Cirurgias plásticas tem 22.200 e cirurgia plástica em SP, 1.900 buscas. Na média mensal. Olha como eu tenho uma queda brusca, muito brusca, em termos de número de pessoas que digitam, número de buscas de cada uma dessas palavras mensal. Só que aqui em 480, aqui eu tenho 3 resultados com 720, 2 com 590, aqui eu já tenho mais com 480, aqui eu tenho outros com 320, olha quantos eu tenho com 320, depois 260, 210, olha quantos eu tenho com 210. O que isso está mostrando para a gente? Exatamente uma cauda longa. É exatamente isso, é a cauda longa das palavras que tem a ver com a expressão cirurgia plástica. Então, olha a quantidade de palavras que eu tenho com 58 buscas por mês. Eu estou descendo, agora é 46. É lógico que existe um erro aqui, não é exatamente 58, nem exatamente 46. Talvez seja uma seja 42, a outra seja 40, a outra 48, 49 na média mensal, mas a ordem de grandeza é essa. Então aqui o que eu tenho é uma cauda longa das palavras que têm a ver com cirurgia plástica, principalmente com relação a cidades e lugares, por exemplo, cirurgia plástica Higienópolis. Higienópolis é um bairro de São Paulo. Veja que as pessoas não digitam com acento, a maioria digita sem acento. Acento circunflexo e agudo, principalmente. Tio as pessoas colocam, e cedilha também. Foto e cirurgia plástica abdominoplastia. Financiamento para cirurgia plástica caixa econômica. Olha como é que eu tenho uma cauda longa com cada vez mais termos. Aqui eu tenho essa daqui, financiamento de cirurgia plástica em Goiânia. Olha que financiamento, então, é uma palavra interessante para a gente trabalhar. E por aí vai. Então eu tenho cirurgia plástica, abdominoplastia, fotos antes e depois. 5 pessoas digitam essa palavra na média mensal. Então, por aqui eu vejo exatamente a cauda longa da palavra-chave cirurgia plástica e suas diversas expressões derivadas. Bom, por que ter isso é importante, ter essas palavras? Porque eu vou começar a trabalhar não só as palavras hits, que eu chamo, o que é uma palavra hit? No caso cirurgia plástica, é uma palavra hit, ela tem muitas buscas, só que ela é muito ampla, ela é muito aberta, ela não define o meu mercado e no final eu vou perder muito dinheiro com ela, porque ela tem um CPC de R$ 1,94, digamos que seja R$1 e 246 mil buscas. Se eu tiver um CTR de 10%, eu vou ter 24 mil pessoas clicando em uma palavra que pode custar, já com CPC otimizado, que eu falo, que é o CPC real, de R$1, por exemplo. Eu vou ter 24 mil reais numa palavra que vai me dar uma taxa de conversão muito baixa.
Bom, ao contrário de uma palavra de cauda longa, vamos pegar, por exemplo, vamos pegar essa palavra aqui. Cirurgia plástica Vitória Espírito Santo, ES. Quer dizer, digamos que eu tenho uma clínica de cirurgia plástica no Espírito Santo. Eu tenho um CPC bem menor, digamos que esse CPC otimizado vá para 40 centavos. Tudo bem que eu tenho uma busca menor também, porém o meu CTR pode ser bem maior, pode ser, por exemplo, de 20%, então eu vou ter 34 pessoas, e essas 34 vão pagar, vamos colocar 50 centavos para pegar uma conta exata. Então eu vou ter 34 pessoas com CTR de 20%, clicando a um CPC de 50 centavos. Ou seja, eu vou ter R$17 para atrair essas 34 pessoas para o meu site. E essas 34 pessoas, digamos que tenha uma taxa de conversão de 20% também, de pedido de orçamento ou pedido de visita na clínica, contato para a clínica. Então eu vou ter 7 pessoas que vão entrar em contato comigo para fazer para pelo menos pedir um orçamento de uma cirurgia plástica. Quer dizer, eu tenho uma taxa de conversão bem grande pagando muito pouco. Então, com isso, o ideal é que você explore a maior quantidade possível de palavras de cauda longa, porque você vai pagar menos. É lógico que eu tenho algumas anomalias, como por exemplo, cirurgia plástica para homens, que apesar de ser cauda longa, 2,35 e tem 73 buscas. Agora imagina cirurgia plástica para homens com 73 buscas custando 2,35 e uma outra palavra como cirurgia plástica SP, também com 73 buscas, custando 3,39. São palavras que têm uma quantidade muito pequena de buscas para um CPC muito alto. Ao contrário, eu posso ter, subindo, palavras com um CPC bem menor, como aqui 60 centavos, que no caso não é uma boa palavra. Vou botar aqui 81 centavos com 480 buscas. Então, por exemplo, aqui, clínica de cirurgia plástica 360, geralmente cirurgia plástica em São Paulo, são palavras caras, né? Bom, eu tenho essa daqui, cirurgia plástica gratuita em SP, bom, não é o caso. Bom, então com isso, você percebe que eu tenho muitas palavras-chave que, primeiro, denotam um comportamento diferente de usuário. Segundo, tem uma quantidade de buscas mensais que eu posso, com isso, calcular melhor o meu retorno e o custo do CPC, que não necessariamente vai ser esse valor. Pode ser um valor 30%, 40% menor. Então essa é a minha primeira fase. Eu terminei a minha primeira fase, que é a fase de ter ideias de palavras-chave na cauda longa de cirurgia plástica, mas ainda pegando o tamanho do mercado com a palavra de correspondência de frase. Porém, agora eu vou partir para a segunda fase. A segunda fase é a seguinte, a gente vai ver, vamos abrir agora um outro módulo, ok? Bom, nessa segunda fase, eu vou ver o seguinte. Cirurgia plástica em SP é uma palavra muito boa para mim. Digamos que eu tenho uma clínica de cirurgia plástica em São Paulo. É uma palavra boa para mim, só que ela está custando muito caro. Eu gostaria de trabalhar essa palavra, porém, ela tem uma quantidade boa de buscas, porém, ela está com um CPC muito alto. Eu vou fazer o seguinte, agora eu vou fazer buscas de palavra exata, porque agora eu quero saber exatamente quais são a quantidade de buscas que eu tenho de cada uma dessas palavras, só que agora eu vou explorar a cauda longa da palavra-chave cirurgia plástica em SP. Vou copiar daqui direto e vou fazer o seguinte, eu venho aqui, cirurgia plástica em SP, e vou pesquisar. Bom, com isso eu vou descobrir a cauda longa da palavra-chave cirurgia plástica em SP. Vou colocar como exata agora, eu estava como correspondência de frase. Para descobrir exatamente a quantidade de pessoas que digita essa palavra, eu vou tirar a correspondência de frase e vou colocar correspondência exata. Então agora eu sei que 110 pessoas digitam a palavra cirurgia plástica em SP, cirurgia plástica em Campinas SP, gratuita em SP, em Santos SP, mais 22, 28, 22 pessoas. Bom, cirurgia plástica em SP, agora eu posso trabalhar as variações dessa palavra, como por exemplo, cirurgia plástica em SP,
cirurgia plástica SP, cirurgia plástica SP com acento. Então agora eu estou analisando a cauda longa da palavra-chave e suas variações, cirurgia plástica SP. Bom, já tenho aqui 19 resultados. Não quero a palavra Campinas, não quero a palavra gratuita também e nem a palavra Santos. Ah, mas Conrado, então para eu exportar para o Excel, não querendo essa, porque eu vou exportar de novo para o Excel, não querendo essas palavras, eu posso simplesmente clicar aqui e tirar uma a uma, gratuita, Santos. É verdade, mas eu posso fazer uma outra coisa também, que é o que eu vou preferir fazer, porque agora a gente tem 19 palavras. Está muito fácil você tirar uma a uma. Mas digamos que mesmo explorando a cauda longa, como por exemplo a palavra carros usados, que é uma cauda longa muito, muito longa, eu tenha, por exemplo, 800 termos, mesmo explorando a cauda longa. Eu não vou querer tirar uma a uma. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar, excluir termos nessa funcionalidade dessa ferramenta. Então aqui eu vou escrever a palavra Campinas, vou excluir. Vou escrever a palavra Santos, vou excluir. Olha que ele já vai mudando. 19, 17, agora 15. Vou excluir a palavra gratuita. Na verdade, eu estou fazendo isso só para ensinar você a utilizar essa funcionalidade que é ótima, para excluir termos. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa para Via Embratel, então uma palavra-chave importante era Embratel. Só que muita gente busca segunda via conta Embratel, muita gente busca telefone da Embratel, Embratel Livre, que é um outro negócio que não é a Via Embratel, que vende TV para assinatura. Bom, então o que eu tirei em termos de palavra-chave? Segunda via, dois via, segunda escrito, né? Segunda via. Então tudo isso eu excluí os termos. Com isso eu consegui uma quantidade de ideias de palavra-chave menor e muito mais específica para eu não perder tempo depois no Excel, tirando uma a uma que eu não estou interessado. Bom, e com isso também eu consigo escrever mais palavras aqui no campo de que eu escrevo as palavras-chave, que eu insiro as palavras-chave ou frases, sem chegar nos 800 nas ideias de palavra-chave. Então, com isso eu consigo fazer uma busca muito mais específica. Vamos colocar outras palavras aqui. Por exemplo, agora que eu já excluí algumas palavras importantes que eu não quero, eu vou copiar, vou colar, só que agora ao invés de SP, eu vou escrever São Paulo. Eu vou escrever por enquanto sem o tio, então eu vou aqui copiar São Paulo. Eu tinha 13, vou pesquisar de novo, agora eu fico com 17, com pessoas que digitam São Paulo. O que eu vou fazer agora? Eu vou copiar de novo e vou... Não copiei. Eu vou copiar de novo. E vou agora colocar o tio no ar, para eu conseguir ainda mais palavras que tenham a ver com essa palavra-chave. Então eu tinha aqui 17, agora eu já tenho 22. Então olha como é que eu vou aumentando a quantidade de palavras-chave, sempre trabalhando a mesma palavra. Então agora eu tenho 22. Talvez eu possa ter ainda mais alguma, por exemplo, grátis. É importante eu tirar a palavra grátis, vou excluir o termo. Então aqui grátis. Eu tinha 22, fiquei com 21, porque eu só tinha uma com a palavra grátis. Então aqui eu ainda posso colocar, por exemplo, eu vou copiar todas essas daqui. Agora... Bom, eu posso colocar, por exemplo, ao invés de cirurgia plástica em São Paulo, cirurgia plástica de São Paulo, ou cirurgia plástica do São Paulo. Bom, eu vou criar as mais diversas variações possíveis e imaginárias, porque é assim que eu vou conseguir fazer com que o Google, a ferramenta de palavra-chave, me dê a maior quantidade possível de palavras de cauda longa. Então aqui eu já consegui várias, consegui já 21 palavras, sendo que eu tenho, vou classificar aqui por local, sendo que a maior tem 390, cirurgia plástica SP. Olha que interessante,
eu coloquei, inicialmente eu tinha colocado cirurgia plástica em SP, com 110 buscas locais. Só que eu não tinha pensado nas variações. Eu não tinha pensado, por exemplo, em cirurgia plástica SP. Quando eu penso nas variações trabalhando só essa palavra, eu agora descubro que cirurgia plástica SP tem 390 buscas ao invés de 110 de em SP. Clínica cirurgia plástica SP tem mais 260. Então eu vou fazer agora, eu vou fazer o download. Agora você já aprendeu a excluir termos. Você tem o incluir termos também, que eu acabei não colocando. Você aprendeu que inicialmente você vai fazer uma busca de frase para ver tamanho do mercado e pegar ideias, e depois você vai pegar cada uma daquelas ideias importantes e vai voltar para a sua ferramenta de palavra-chave, colocando como busca exata. Então eu vou fazer a mesma coisa, o mesmo processo, download, todos, CSV para Excel. Então aqui ele já faz o download, eu abro. Ele não vai abrir nessa planilha, mas eu vou mostrar como que você vai fazer. Ele vai abrir uma nova planilha, porém, eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar todos os dados, volto para a minha planilha, abro uma planilha nova e copio nessa planilha nova. Por quê? Porque eu quero deixar todas as palavras dentro da mesma planilha. Então, essa planilha aqui é a planilha de cirurgia plástica SP. Pronto. Essa é a minha planilha que traz cirurgia plástica SP como uma palavra-chave que foi utilizada como origem para todas as outras palavras. Eu não coloquei as variações em SP, eu não coloquei só SP, não coloquei São Paulo também. Então, aqui no final, eu vou escrever a origem dessa palavra, dessa tabela. Cirurgia plástica SP. SP. Por que isso? Porque essa coluna, depois, quando eu for montar o meu anúncio, eu vou transformar ela em Ad Group. Então, eu vou ter vários grupos, que pode ser campanha também, no caso eu estou transformando só em grupo de palavra-chave. Eu vou ter o meu Ad Group, o meu grupo de anúncios, cirurgia plástica SP, já contendo essas palavras exatas. Bom, com isso, agora eu tenho uma planilha 1, que tem as ideias de palavra-chave. Aqui eu tenho uma planilha 2, que é a palavra-chave. E agora eu posso fazer o mesmo processo com outras palavras. Por exemplo, vou pegar uma outra palavra aqui que tem a ver comigo. Digamos que eu tenha o interesse por capturar leads dentro do meu site de cirurgia plástica. O que é um lead? A gente já falou nos termos básicos de AdWords. Um lead é um contato. Uma pessoa que envia um e-mail para você falando, olha, eu tenho interesse no seu negócio. Entre em contato comigo, ou então eu estou mandando um pedido de orçamento, ou então eu estou deixando o meu e-mail, eu tenho algum interesse. Eu entrei na sua zona de engajamento, na sua área para me relacionar com a sua marca. Então, digamos que eu tenha interesse em pessoas que busquem por Unimed cobre, ou quanto custa a cirurgia plástica. Eu tenho interesse nessas pessoas. Por quê? Porque a minha clínica de cirurgia plástica, ela fica em São Paulo, então muitas dessas pessoas que digitam isso são de São Paulo. Ah, interessante. Eu vi uma outra palavra aqui que eu não digitei. Clínica Cirurgia Plástica SP. Eu não digitei essa palavra, mas como eu busquei cirurgia plástica SP, eu tenho dentro de cirurgia plástica SP, clínica cirurgia plástica SP. Ok? Bom, então vamos voltar aqui. Vou mostrar para vocês que eu cobri outras palavras. Digamos que eu tenha um interesse por pessoas que digitam quanto custa a cirurgia plástica. São 320. Talvez essa palavra aqui eu possa copiar, levo ela para a minha ferramenta de palavra-chave de novo. Então eu vou tirar essas palavras, vou colocar essa palavra. Só que agora eu quero pesquisar, eu quero achar as palavras não só do quanto custa
cirurgia plástica. Mas eu quero também todas as pessoas que estão procurando por preço de cirurgia plástica, porque isso vai criar um grupo de anúncio. Então eu vou colocar quanto custa cirurgia plástica, eu vou colocar, por exemplo, custo cirurgia plástica com acento, copiei aqui, né? Custo cirurgia plástica com acento, custo cirurgia plástica, aqui eu vou copiar, agora eu vou colocar preço, que eu vi que muita gente digita preço, já com acento e sem acento. Eu estou interessado agora em todas as variações possíveis. Aqui eu vou colocar também, coloco preço, preço cirurgias plásticas. Aqui eu vou colocar preço sem o cedilha. E vou pegar toda essa coluna, essas palavras preço, e vou colocar preços no plural. Então agora eu cobri várias palavras. É lógico que existem várias outras, mas aí a ideia é você ter várias palavras que você colocar, e depende de cada negócio. Eu estou só mostrando aqui. Não quero gratuita, não quero grátis, não quero Santos, não quero Campinas. Talvez eu não queira também. Bom, as outras eu vou deixar. Vamos ver o que aparece pra gente. Então vou colocar. Então agora vamos ver o que o Google me dá em termos de sugestões. Então ele me dá preço cirurgia plástica, cirurgias plásticas preço, agora ele me dá 53 palavras, cirurgia plástica RJ preços, Curitiba, eu tenho aqui Curitiba, eu tenho RJ, aqui tenho BH, Curitiba, então aqui eu vou tirar RJ, vou tirar BH, vou tirar Curitiba. Então vamos ver o que eu tenho aqui. Cirurgia plástica preço, preço, silicone, cirurgia plástica orelha preço. Quanto custa uma cirurgia plástica na barriga? Quanto custa uma cirurgia plástica na orelha? SP. Bom, digamos que eu tenha coberto aqui todas as... vou tirar Goiânia também. Aqui tem Goiânia. Cirurgia plástica no Brasil, bem genérica. Vou tirar a palavra Brasil também. Então eu vou tirar Goiânia e vou tirar Brasil. Goiânia e vou tirar Brasil. Bom, ok. Agora eu tenho 43 palavras. Vou fazer o download mais uma vez. Vou abrir a planilha. Mesmo processo. Só que agora eu vou abrir uma terceira planilha nesse arquivo que tem todas as planilhas. Vou copiar. Venho aqui, abro uma terceira planilha, copio tudo aqui. E aqui eu estou falando de preço cirurgia plástica. Pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou eliminar as palavras que estão repetidas. Lembra que ele me copia 2 vezes essas primeiras palavras. É muito fácil descobrir. É só ver até onde vem o zero ou até onde eu tenho um número muito baixo que depois aumenta. Então eu venho excluir linhas. Vou abrir aqui para vocês verem melhor. Eu venho aqui nessa também. Excluo aqui até o zero. Aqui eu já tenho o grupo de anúncio cirurgia plástica SP. E agora eu vou trabalhar o grupo de anúncio preço cirurgia plástica. Pronto. Aqui é o meu Ad Group. Bom, com isso eu tenho 2 palavras, eu posso ter várias outras, é que eu não vou trabalhar uma a uma, mas você já pegou o espírito da coisa.
eu posso ter várias outras que têm a palavra cirurgia plástica. Você pode, quando cirurgia plástica SP, no caso de preço de cirurgia plástica, que foi o que eu trabalhei, sobre cirurgia plástica, clínica cirurgia plástica, eu tenho várias. Você pode me perguntar, mas Conrado, eu não... Será que não tem alguma palavra que eu não queira, mas que não esteja dentro de cada um desses grupos? Pode ter. Então eu posso fazer o seguinte também, eu posso pegar cirurgia plástica e fazer a mesma coisa. Vamos fazer isso? Vou voltar aqui, só que agora, ao invés de trabalhar as palavras que já são de cauda longa, aqui eu estou com long tail. Se eu pegar uma palavra-chave, cirurgia, por exemplo, preço cirurgia plástica, como eu peguei, as palavras que fazem parte dessa long tail, preço cirurgia plástica, eu já falo que são as long tail. Quer dizer, as palavras que estão mais profundamente ainda na cauda. Mas eu posso ter a palavra cirurgia plástica e eu quero conseguir a quantidade de buscas exatas dessa palavra. Então eu vou colocar aqui acento, vou colocar plural. Então eu tenho cirurgia plástica com acento, cirurgias plásticas sem acento. Posso colocar aqui faltando letra também. Então vamos digitar uma outra coisa aqui que é cirurgia plástica com J. Tenho certeza que tem gente que digita assim. Ou eu posso ter cirurgia plástica com J. Não, e com J já seria demais, né? Vamos fazer. Eu vou trabalhar também o que eu chamo de misspelling, que são os erros de digitação. Então, ao invés de cirurgia plástica, eu vou colocar cirurgia plástica, porque ao invés da pessoa digitar a pessoa digitou S. Então aqui eu vou deixar só cirurgia plástica. Aqui eu vou botar cirurgia plástica, sem o A. Então, vamos ver essa busca sempre exata. Agora eu terei que tirar bem mais cidades, porque eu só quero SP. Então, aqui eu tenho SP, preços, vídeos. Então eu já tenho aqui Fundação Santo André cirurgia plástica nariz, preço, Espírito Santo. Bom, eu posso incluir o termo SP, mas aqui eu tenho 736 resultados. Esse incluir termos nem sempre dá certo. Vou colocar aqui SP ou SP, se bem que eu não quero só o que tem a SP. Vou remover. Vamos remover. Vou deixar todos e depois eu excluo. Então aqui eu tenho várias outras palavras, como por exemplo, cirurgia plástica nariz preço, uma palavra que interessa para mim. E boa parte desse público está em São Paulo. Cirurgia plástica lipoescultura também. Se eu tenho uma clínica de cirurgia plástica em São Paulo, para mim esses termos me interessam muito. Bom, eu vou fazer o download, mais uma vez, 748 termos. Então agora eu tenho vários termos, eu não excluí as cidades, mas você poderia fazer isso. Agora eu tenho vários termos que tem a palavra cirurgia plástica, mas não necessariamente cirurgia plástica SP. O que eu faço? Copio, venho, abro mais uma planilha e aqui eu tenho cirurgia plástica. Pronto. Aqui eu vou chamar esse grupo de cirurgia plástica genérico. Já me acostumando a digitar sem acento, porque todo mundo digita sem acento, já nem coloquei acento também aqui. Então eu tenho lá cirurgia plástica genérico, que eu faço, excluo as palavras que estão repetidas. Com isso eu tenho mais 736 palavras, porque a primeira aqui é a linha. Vou ajeitar essa coluna, essa planilha. Vou tirar as linhas de grade, só para deixar mais facilmente ser visualizada. Bom, agora eu tenho várias palavras-chave de cauda longa, long tail, de palavras como cirurgia plástica SP, essa aqui é a long tail da long tail cirurgia plástica SP, long tail de preço cirurgia plástica, e aqui eu tenho a long tail de cirurgia plástica, ok?
Bom, por que que eu separei em planilhas? Porque agora eu vou abrir uma última planilha. Geralmente eu coloco como primeira ou como segunda. Aqui eu tenho a planilha 5, que é a planilha que eu vou chamar de geral. O que que significa isso? Que eu vou copiar todas as palavras-chave de todos os grupos e vou colocar tudo aqui na planilha geral. Então aqui eu estou copiando todas as palavras-chave de todos os grupos. Cirurgia plástica. Cirurgia plástica eu posso, na verdade, aqui nessa palavra, deixa eu ver se eu fiz uma coisa aqui. Eu não tirei os termos SP e preço, então vai aparecer repetido. Eu vou tirar aqui SP e vou fazer o download de novo. Tirar SP, tirar São Paulo, tirar São Paulo, tirar preço, custa e custo. Por que isso? Porque eu já baixei nessas duas planilhas, na planilha, por exemplo, cirurgia plástica SP, palavras como clínica e cirurgia plástica SP. Então, se eu não excluir o termo SP daquela outra planilha, dessa daqui, eu vou ter a palavra de novo, clínica, cirurgia plástica SP. Se eu não excluir também a palavra preço, custo, custos, eu tinha esquecido de fazer isso, eu vou também ter a repetição de palavra-chave. Então, aqui, essa daqui, eu vou apagar. Bom, vou apagar a planilha inteira, porque agora eu vou fazer um download das palavras da long tail de cirurgia plástica, porém sem custo, custa, preço, preços e todas aquelas outras que eu já tinha tirado. Maravilha? Então, com isso, eu faço download de uma planilha complementar às planilhas que eu já tinha. Então, agora eu tenho 704, já tirei alguns termos. Vou fazer o download. Vou fazer a mesma coisa de antes. Então, aqui, vou copiar. Vou jogar aqui. Aqui no final eu vou colocar o grupo cirurgia plástica genérico, é o Add Group, que é o grupo de anúncios. E agora eu vou copiar todas essas palavras e vou jogar aqui na planilha geral. Olha que interessante. Agora eu tenho 769 palavras-chave que tem a long tail de cirurgia plástica, que tem a long tail de cirurgia plástica SP, de preço cirurgia plástica e por aí vai. Então é interessante que você antes faça todas essas buscas com as palavras de long tail da planilha 1. Então aqui eu não fiz de outras, mas eu poderia fazer de clínica cirurgia plástica, sobre cirurgia plástica vídeos, pós-cirurgia plástica. Eu poderia pegar várias dessas palavras para conseguir a long tail. E depois disso, eu faço essa planilha, que é a long tail que restou com a palavra cirurgia plástica. Bom, com isso, deixa eu eliminar aqui que eu não fiz, elimina isso daqui. E agora eu vou copiar lá. Então, com isso, o que eu consigo é uma quantidade grande de palavras que tem uma long tail interessante para mim. Deixa eu só eliminar aqui primeiro cirurgia plástica a partir daqui até aqui. Pronto. Então agora eu tenho uma long tail de várias palavras-chave. Poderia ter uma long tail de várias palavras e depois a long tail da palavra principal daquilo que eu não contemplei. Com isso, agora eu tenho os dados para comparar várias palavras de várias long tails diferentes. Então eu vou selecionar tudo, vou classificar por quantidade de buscas, por pesquisas locais mensais decrescente, e se for igual, eu vou classificar por CPC decrescente. Então agora eu tenho os vários grupos de anúncio, vou melhorar a visualização.
Com isso agora eu tenho os vários grupos de anúncio, ok? Mas sabendo onde que eu tenho a maior quantidade de palavras. Então eu tenho cirurgia plástica, cirurgias plásticas e por aí vai. Então aqui eu tenho uma palavra-chave que vem do grupo preço cirurgia plástica, aqui eu tenho uma palavra que veio de cirurgia plástica e aqui eu tenho clínica cirurgia plástica SP. Então com isso eu vejo as minhas oportunidades muito melhor, eu enxergo muito melhor. Eu tenho, por exemplo, essa palavra, cirurgia plástica vídeo, 54 centavos, talvez não seja interessante. Eu tenho preço de cirurgia plástica 1,82, tenho cirurgias plásticas 1,83, tenho uma quantidade boa de buscas, talvez seja melhor trabalhar o plural do que o singular. Então, com isso, eu consigo ver com muito mais facilidade as minhas oportunidades. Bom, meus amigos, inicialmente a nossa aula de como utilizar a ferramenta de palavra-chave é isso que eu queria dizer para vocês. Tem muito mais coisa, é lógico. A partir desse entendimento do comportamento do usuário é que a gente vai começar a fazer os nossos anúncios melhor, que a gente vai passar a ter um anúncio com índice de qualidade melhor e melhorar também o nosso índice de conversão, nossa taxa de conversão no site, seja em compra de produto e-commerce, seja em geração de leads numa empresa de serviços, mas tudo começa em saber usar bem a ferramenta de palavra-chave. Muito bem, pessoal, um grande abraço.